Bom dia a todos, aqui quem fala é Michelangelo Viana, bibliotecário e Training Manager da EBSCO. Duas boas-vindas a todos, agradeço o tempo de cada um de vocês de estar aqui presente com a gente para participar desse bate-papo com a EBSCO. Hoje com presenças ilustres, estamos aqui com a Susana Lopes, de Portugal, o Carlos Lopes e a equipe e clientes da EBSCO, que inclusive participaram dos seminários anteriores, todos estamos aqui já participando, e vamos fazer, então, este bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho de perspectivas pós-confinamento. Antes da gente iniciar, eu gostaria de apresentar a Susana e o Carlos a todos que estão aqui com a gente, que vão fazer essa fala. Eu estou aqui com a biografia deles para que vocês os conheçam e também, então, depois a gente vai poder dar continuidade. A Susana Lopes, ela é Head Librarian na Nova School of Business and Economics e aluna do doutoramento em Ciências da Informação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela é formada na Nova Doctoral School nos cursos de Information Literacy e Research Data Management. Atualmente, ela integra o Conselho Diretivo Nacional da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Também está aqui com a gente o Carlos Alberto Lopes. Ele é professor assistente do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, que é a mais antiga escola de psicologia de Portugal. O Carlos ele também é licenciado e mestre em Psicologia Educacional pelo SPA, pós-graduação em Ciências Documentais e doutorado, PhD, em Documentação pela Universidade de Salamanca. Atualmente, ele é diretor do Centro de Documentação, professor auxiliar no ISPA e professor convidado da Universidade Nova de Lisboa. Investigador integrado no Centro de Pesquisa em Psicologia Aplicada, Capacidades e Inclusão, APPSYCI. E diretor de pós-graduação em Literatura em Saúde, Modelos, Estratégias e Intervenção do ISPA. Então, sejam ambos bem-vindos, Susana e Carlos, para essa fala, para que a gente possa conhecer um pouquinho, então, dessa situação, inclusive como um modelo que hoje Portugal está liderando com bastante ênfase e reconhecimento na Europa em relação a esse movimento pós-confinamento. E damos boas-vindas. Estamos aqui presente também com a nossa vice-presidente para a América Latina, Lidiete Quesada. Então, em nome de todos nós aqui, Lidiete, também damos as boas-vindas para ti. Obrigada, Michelangelo. É um prazer para mim estar com vocês. Obrigada, Susana e Carlos, pela participação também. Obrigada pelo convite. Obrigado. Nós estamos, então, aqui, tínhamos recebido também antes uma breve apresentação que a Susana e o Carlos vão fazer. E então, acho que eu posso deixar agora fazer a introdução pela Susana, para que a gente possa ver a apresentação dela, na sequência também essa apresentação do Carlos, e em seguida a ideia é que a gente possa fazer um bate-papo. Então, dessa vez, inclusive, a gente vai deixar as câmeras nossas abertas, então depois desse momento a tela vai sumir da apresentação, e a gente vai poder mostrar a gente, como a gente fala, para vocês, ao vivo, para que vocês também vejam. Vocês já estão a ver? Já estamos. Sim. Ok, obrigada. É só para ter certeza. Então, em primeiro lugar, boa tarde e quero agradecer à EBSCO o convite. É sempre um prazer participar nas ações da EBSCO. A Universidade Nova é uma cliente muito antiga da EBSCO e temos uma relação muito próxima com os nossos... Não é? Os nossos membros da EBSCO, portanto, e é sempre muito bom participar nestas ações. Então, eu vou-vos falar um bocadinho como é que foi a situação na minha faculdade. A minha faculdade pertence a uma universidade, à Universidade Nova de Lisboa, que tem 9 unidades orgânicas, faculdades, escolas e institutos de investigação. Todos nós abordámos esta situação de maneira um bocadinho diferente, embora pertençamos à mesma universidade, dado o caráter daquilo que é feito em cada uma das unidades orgânicas, a reação a tudo isto que aconteceu no princípio de março foi um bocadinho diferente. Por exemplo, nós temos uma faculdade de Ciências Médicas e, como pode imaginar, aulas práticas foram encerradas logo no início de março,
onde tudo isto começou. E as outras faculdades, outras unidades orgânicas conseguiram manter-se a funcionar mais tempo. Eu fiz um pequeno cronograma, mas queria-vos falar um bocadinho também sobre a minha biblioteca. A minha biblioteca é relativamente nova, tem menos de 2 anos. É um edifício único, portanto independente do resto da faculdade, e é um espaço muito amplo, todo em open space. O que numa situação de controlo de pessoas e controlo das ações destas pessoas se torna muito difícil de fazer. E, portanto, para vos dar um pequeno contexto, nós em março é a nossa época de exames e a nossa biblioteca fica aberta das 9 às 24 horas, de segunda à sexta, e também aos sábados e domingos das 9 até às 18 horas. O que significa que está aberta 7 dias por semana em época de exames. E março era uma época de exames. Eu ontem, quando estava a preparar esta apresentação, claro que para vocês, colegas do Brasil, que têm provavelmente espaços muito maiores, porque têm muito mais alunos, têm universidades maiores do que as nossas, estes números podem parecer assim pouco significativos, mas se pensarmos que a nossa população é de menos de 10 milhões, não é? E que, por exemplo, o meu número de alunos é de 2.000 e qualquer coisa, portanto não chega a 3.000 alunos, e nós temos na biblioteca uma média de 1.200 entradas por dia. E em março era este o número que nós tínhamos. E, portanto, se pensarmos neste número, e que a biblioteca normalmente, a biblioteca tem 400 lugares sentados, se pensarmos que entram 3 vezes, não é, as pessoas que, em relação aos lugares sentados, podemos imaginar a rotação que a utilização do espaço tem. Então, como é que isto aconteceu? Tudo aqui em Portugal começou um bocadinho no início do mês de março, não é? Começámos de repente a ficar um bocadinho preocupados. Algumas universidades, principalmente as do norte do país, começaram a tomar ações e a fechar espaços e a reduzir a presença de pessoas em alguns espaços. E nós em Lisboa, que estávamos mais ou menos controlados, continuámos a agir de uma forma mais ou menos normal. Posso dizer que em fevereiro já tínhamos gel desinfetante à porta da biblioteca e algumas pessoas até já usavam, mas não era muito mais do que isto. Tínhamos gel desinfetante, tínhamos uma coisa muito curiosa, que era uma menina que vinha de hora a hora desinfetar as mesas, o balcão e as maçanetas da porta. Era uma coisa um bocadinho exótica e que os miúdos ficavam a olhar, mas que de facto era essencial já nessa altura. E no dia 9 de março, que era uma segunda-feira, já estavam identificados 39 casos em Portugal e o nosso número de utilizadores externos de um dia para o outro aumentou. Nós temos a biblioteca aberta portanto, à nossa comunidade, mas também a qualquer pessoa que queira usar o nosso espaço. E como na semana anterior algumas bibliotecas universitárias da zona de Lisboa começaram a fechar as suas portas, de repente, dia 9 de segunda-feira, a minha biblioteca estava cheia de alunos de outras universidades. E se nós pensarmos que um aluno nosso, se ficasse doente, iria rapidamente comunicar à faculdade, porque assim foi pedido, um aluno externo, um utilizador externo, nunca iria comunicar. E, portanto, quando chega dia 10 de março, por volta das 14 horas, eu tinha a biblioteca tão cheia de alunos externos que tomámos a decisão de colocar um segurança à porta e começar a ter apenas acesso exclusivo à comunidade, de forma a controlar o número de pessoas que entrava e saía e percebermos como é que a coisa evoluía durante aquela semana. Eu também mandei logo 3 membros da nossa equipa para teletrabalho, porque têm problemas de saúde e idade já mais avançada, e neste dia 10 de março já eram 41 casos. Não é muito, se pensarmos que 41 pessoas, de facto não é muito. Mas na sexta-feira, só para vermos aqui a diferença, na sexta-feira já era mais do dobro, não é? Portanto, no dia 11 de março, a biblioteca abriu com 4 elementos. 2 desses elementos asseguraram o horário das 9 às 20, para garantirmos o horário da equipa.
porque o nosso horário das 20 às 24 é assegurado por um membro da equipa de segurança. No dia 12 de março, continuamos o nosso trabalho, tudo normal, apenas com um desinfetante colocado à porta da biblioteca e com segurança a controlar as entradas e saídas. Na madrugada, do dia 12 de março para dia 13 de março, recebo uma informação a dizer que há um caso de um aluno infectado na faculdade e ficamos sem aviso em teletrabalho. Portanto, na madrugada do dia 13, que era uma sexta-feira, de repente tive que comunicar à equipa, já não podem ir para a faculdade porque a faculdade vai ficar 3 semanas em quarentena até as entidades sanitárias desbloquearem o acesso. E assim foi. Esta sexta-feira já havia 112 casos, portanto, várias vezes mais do que na segunda. Portanto, em 5 dias aumentou de uma forma muito, muito rápida. E ficamos todos em casa, dia 13 de março. E estava a tentar passar o meu... Estava a colocar? De repente, o que é que nos ocorreu? Primeiro, não estávamos nada preparados para o teletrabalho. Acho que nós, pelo menos nas bibliotecas que estamos sempre presencialmente no nosso espaço, na nossa biblioteca, não estamos preparados para isto, e muito menos assim sem aviso. Depois, tenho alguns membros da equipa que, naturalmente, não têm equipamento de informática em casa. Temos uma colega que nem sequer tinha ligação à internet. Portanto, de repente, vamos com estas situações todas para resolver. E depois também tenho membros da equipa, provavelmente também terão membros da equipa, que apenas fazem tarefas de atendimento, arrumação de livros, apoio esporádico aos alunos, e, portanto, essas pessoas, há uma maior dificuldade para que essas pessoas possam desempenhar algum tipo de função em teletrabalho. E isso tudo teve que ser equacionado. Posso dizer que aqui a faculdade teve um plano de emergência que foi acionado muito rapidamente porque estava a ser preparado há alguns dias e foram atribuídos computadores portáteis, foram resolvidas estas questões relacionadas com o acesso e com as internets, e tudo isto foi tido em consideração. Portanto, imaginemos que um funcionário de repente fica em casa sem internet e tem que adquirir algum tipo de equipamento para ter internet em casa. A faculdade apressou-se a resolver esta situação e a dar apoio e a cobrir estas despesas adicionais, porque seriam sempre despesas adicionais. Aqui acresce um problema que acabou por não ser um problema, mas naquele dia foi. É que nós no dia 12 decidimos finalmente mudar a nossa página web, a página web da biblioteca. Então, eu não sei se estão familiarizados com este sistema, mas quando nós mudamos uma página, neste caso mudamos também um URL, demora cerca de 48 horas a propagar o URL. Então nós fomos para casa, é quinta-feira, com a nossa página nova quase disponível, mas ela só ficou disponível ao público na tarde de sábado, mais ou menos. Portanto, tivemos, num dia em que os alunos estavam todos em casa a querer aceder aos recursos, nós tivemos um dia inteiro em que a página não estava disponível. E tínhamos que enviar links diretos aos alunos. O que é que nós fizemos? Enquanto equipa, tivemos em teletrabalho, toda a equipa teve em teletrabalho do dia 13 de março até o dia 30 de abril. Na segunda-feira seguinte, portanto, dia 16 de março, fizemos a primeira reunião de trabalho, as tarefas foram distribuídas e foi pedir à equipa para, de alguma forma, apresentar relatórios diários do que estavam a fazer, que depois passaram a ser semanais na segunda quinzena e que assim foi evoluindo. Estamos a fazer reuniões semanais aqui por sugestão do meu colega Carlos Lopes, que tem uma experiência muito grande nestas coisas, porque, no fundo, nós, de repente, temos pessoas que estão muito habituadas, por acaso não sei como é que é no Brasil, mas nós aqui, eu na minha equipa tenho várias pessoas que estão muito habituadas a cumprir um horário rígido, portanto, 9 às 5 e às 5 horas em ponto, vão embora para casa, nunca mais veem o e-mail, nunca mais pegam no computador, e, de repente, eu estava a pedir para estas pessoas em casa estarem a trabalhar. E para algumas destas pessoas esta adaptação foi difícil, porque o levantar
e não ir para lado nenhum, ficar sentado na sala ou ficar sentado na cozinha, como aconteceu com alguns colegas, a trabalhar, porque temos que pensar que nós não ficamos sozinhos em casa. Nós ficamos em casa com os nossos maridos, as nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas filhas. Eu, por acaso, não tenho isso tudo, fiquei sozinha em casa, mas os colegas ficaram com as famílias. E se pensarmos numa logística com marido, ou mulher e filhos, de repente é uma casa cheia e nós a tentar concentrar em tarefas de trabalho e, portanto, não foi uma transição fácil. Enquanto serviço prestado ao aluno, tivemos esta preocupação, que é, eu acho que as bibliotecas universitárias têm uma vantagem muito grande em relação a outras tipologias de biblioteca, é porque nós já temos uma forma muito natural de permitir o acesso remoto aos nossos recursos eletrónicos. Nós aqui na faculdade usamos já há vários anos um serviço da OCLC, que é o Easy Proxy. Estamos felizmente a mudar para um serviço prestado pela EBSCO, que é o Open Atoms, e que estamos muito ansiosos por experimentar, mas lá está, não podemos fazer essa transição em março, como era a nossa intenção, porque não iríamos criar essa dificuldade adicional aos nossos utilizadores. Portanto, mantivemos o mesmo sistema para que houvesse aqui uma continuidade, não houvesse uma quebra no tipo de acesso, e, portanto, os nossos acessos eletrónicos, os cursos eletrónicos estavam todos disponíveis. Há algumas empresas que não permitem acesso remoto, mas, dada a situação de pandemia, e uma vez que era uma situação a nível mundial, houve uma negociação feita entre a escola e essas empresas para permitir acesso remoto excepcional durante este período. Continuámos a fazer referência por e-mail e a dar apoio a todos os alunos por e-mail, sempre com um tom diferente, mais informal e mais emotivo, talvez, porque as pessoas estavam todas numa situação um bocadinho diferente, desconfortável, e, portanto, alguns alunos estrangeiros que de repente estavam longe de casa, e, portanto, usámos sempre o e-mail para nos dirigirmos a estes alunos com alguma, para tentar alguma empatia com eles. Portanto, sempre com uma abordagem simpática, uma despedida simpática, mostrando uma disponibilidade, algo que aqui na faculdade, neste serviço em particular, na biblioteca, não é muito comum. É comum em outros serviços da faculdade, mas a biblioteca não tem esse registro e, portanto, tentámos fazer isso para que os alunos se sentissem acompanhados ou que estavam em casa. Depois, tínhamos feito esta mudança de site, tivemos com informação adicional e fizemos logo no dia 13 de março uma renovação de todos os livros que estavam em empréstimo, portanto renovámos todos os livros a tempo indeterminado, sem nenhum tipo de aplicação de multa e também fizemos uma outra coisa que foi, nós aqui na faculdade temos a nossa bibliografia, portanto o nosso acervo é essencialmente de bibliografia recomendada para as cadeiras. E muita dessa bibliografia nós compramos quase tudo em papel. Não é porque não queiramos mudar para o eletrónico, pelo contrário, aqui a faculdade sempre fez um esforço muito grande para ter e-book. Há vários anos que compra, há cerca de 10 anos que compra coleções em e-book. O que acontece aqui na faculdade é que esta bibliografia recomendada, e eu não sei se tem essa experiência, mas esta bibliografia recomendada é uma bibliografia de editoras que têm alguma dificuldade em negociar com bibliotecas. São editoras que normalmente não permitem o acesso institucional, vendem o formato eletrónico, mas só para utilização individual, através de dispositivos próprios, de Kindle e semelhantes. E, portanto, nós fazermos essa transição foi muito, muito complicado. No entanto, isto foi acompanhado também pelas editoras, que começaram a disponibilizar mais títulos e, portanto, começámos a construir aqui também uma coleção eletrónica de aquisição permanente que veio completar a nossa bibliografia recomendada e resolver aqui um problema que se tornou grande. Posso dizer aqui que na faculdade foram tomadas iniciativas que acho que são bastante interessantes. A primeira foi que logo na primeira semana
o nosso diretor enviava-nos um e-mail por dia a comunicar tudo o que se passava no campus e dar-nos conta de possíveis alunos infectados ou como é que a situação estava. Tivemos apenas 2 alunos ao longo deste tempo todo e, a certa altura, logo nos primeiros 2 ou 3 dias, ele assegurou que não voltaria a existir aulas presenciais durante o resto do ano letivo. E, portanto, os alunos estrangeiros foram quase para os seus países. E a partir do momento em que os alunos estrangeiros vão para os seus países, só podem mesmo aceder a tudo que está eletrónico. Aquilo que estava aqui na biblioteca era impossível, a faculdade estava em quarentena, nem podíamos entrar na biblioteca e mesmo que essa possibilidade existisse, não tínhamos como enviar os livros para os alunos. Portanto, de repente estávamos mesmo todos a aceder a tudo remotamente, o que ainda criou aqui uma dificuldade adicional. Tenho aqui alguma dificuldade em passar os slides, não sei se... já está. Então, este é o nosso site. Porque é que eu pus aqui um print screen do nosso site, não só porque ele é novo e eu estou bastante orgulhosa dele, mas porque, para falar um bocadinho também sobre o facto de termos este tipo de ferramenta do nosso lado, do lado da biblioteca. Da mesma maneira que nós temos o Easy Proxy, que nos permite dar acesso remoto aos nossos utilizadores, o facto de termos o nosso site também do lado da biblioteca dá-nos uma autonomia muito, muito grande. E nós fomos adaptando este site quase todos os dias. Quase todos os dias havia um aluno que nos fazia uma pergunta diferente e que nos fazia mudar estes destaques que nós temos aqui na primeira página. Também fomos mudando a mensagem que temos aqui a vermelho. E ela foi mudando ao longo das semanas para se adaptar à situação. Agora já temos uma mensagem desta soft opening que temos agora, mas durante algum tempo tinha aqui informação sobre os empréstimos e a renovação dos livros. Portanto, fomos fazer esta adaptação e, parecendo que não, o facto de termos esta possibilidade do nosso lado ajuda muito. Depois fomos também fazendo aqui uma divulgação de tudo aquilo que foram recursos gratuitos que, de repente, as editoras passaram a disponibilizar aos nossos utilizadores. E nós fomos fazendo as várias plataformas que a faculdade utiliza para comunicar com os alunos e, obviamente, os nossos eventos foram todos cancelados, não é? Mas esta informação estava sempre atualizada com os recursos gratuitos e com pequenos alertas para o que é que dentro destes recursos gratuitos poderia se adaptar ou ser importante para as nossas áreas temáticas. Então, neste momento, e no dia 4 de maio, por acaso uns dias antes, foi dada a primeira ordem de desconfinamento em Portugal, pronto, 1 mês e meio depois de irmos todos para casa, não é? E de repente tivemos que preparar aqui o regresso. Todas as bibliotecas acabaram por fazer algo muito semelhante com isto que eu vou falar aqui. É tudo muito, muito parecido, mas nós agora estamos a viver a primeira fase. Eu não sabia no dia 4 de maio se essa primeira fase ia ter uma semana, 2, e agora já estou um bocadinho mais confiante que será até o final de maio. Portanto, até o dia 31 de maio estaremos nesta primeira fase. Porque tudo dependeria da procura. Se eu tivesse aqui uma série de alunos a bater à porta, a quererem entrar na biblioteca, eu tenho a certeza que a faculdade teria feito um pedido para que nós abríssemos o espaço. Mas, como isso não aconteceu, a nossa faculdade, o nosso campus é muito aberto, tem muitos espaços de estudo. Todo o campus foi preparado na semana anterior, a 4 de maio, com sinalética própria e com sinalética nos lugares sentados. Foram retiradas mesas, foram retiradas cadeiras, de forma a manter o distanciamento social e os espaços muito arejados, porque é de facto um espaço muito, muito grande e esses espaços têm estado vazios. Os alunos têm estado efetivamente em casa. E, portanto, como os espaços têm estado vazios, não fazia sentido de repente abrir a biblioteca para estarmos aqui todos fechados num espaço, lá está, fechado,
e sem o arejamento necessário para esta situação. Portanto, nós estamos aqui, 2 membros da equipa, segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, não temos público na biblioteca, estamos apenas a fazer empréstimo domiciliário com reserva feita por e-mail, portanto o aluno envia-nos um e-mail com os títulos e as cotas dos livros que pretende e nós acordamos com ele uma data e uma hora para vir levantar o livro. O livro é entregue dentro de um saco de plástico fechado e depois é devolvido também dentro de um saco de plástico. Quando é devolvido, é colocado em quarentena. Aqui na biblioteca estamos a fazer 72 horas de quarentena. Estas 72 horas são sempre... isto é tudo um bocadinho... Deveria ser objetivo, deveria ser um dado científico, mas infelizmente não é objetivo. Há vários estudos com períodos de quarentena muito dispares. E aqui na faculdade optou-se pelas 72 horas, porque assim foi o entendimento da nossa reitoria. E, portanto, estamos a fazer 72 horas apenas. Há bibliotecas que estão a fazer o máximo que é abordado nas recomendações e que é de 14 dias. Nós continuamos a fazer referência virtual e disponibilizámos a fazer uma coisa que nunca tínhamos feito, que é a digitalização de partes de livros ou capítulos para disponibilizar no Moodle. Esta digitalização de partes de livros ou capítulos está mais ou menos enquadrada numa lei prevista no nosso Código de Direito de Autor e que tem a ver com a disponibilização destas partes ou capítulos em rede própria. É o caso de uma plataforma como o Moodle e que não fica disponível para toda a gente. No final do mês de maio, vamos avaliar a situação, mas existe já uma normativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que data da sexta-feira da semana passada, e que diz que no dia 1 de junho os espaços das universidades devem abrir. Eu fui informada disto ontem, portanto, à partida, dia 1 de junho, a minha biblioteca terá que abrir ao público. Vai abrir das 9 às 18, pelo menos essa será a minha proposta, e com 2 a 3 membros da equipa em rotação para não atingir a lotação do espaço de trabalho. Nós temos uma sala bastante grande, mas é em open space e estão normalmente 5 pessoas na sala. Eu tenho uma sala onde estou sozinha, os meus colegas estão 5 noutra sala e estão 5 numa sala. O que faria com que estivessem 5 pessoas num espaço e já ultrapassa aquilo que está previsto para um espaço fechado. E, portanto, teríamos que fazer este regresso em rotação. Esta abertura ao público seria sempre com acesso condicionado, portanto, o que nós prevemos é com acesso condicionado. Iremos fazer a marcação do espaço, tal e qual como está nos outros espaços da faculdade, com sinalética adequada, retirando o número de cadeiras para que os alunos não possam sentar-se nos lugares não atribuídos. Vamos procurar fazer essa ocupação por marcação. Ainda estamos aqui dentro da faculdade a parametrizar um sistema para poder fazer esta marcação do lugar. Nós já temos aqui alguns espaços na biblioteca que são por marcação, agora o que temos que fazer é adaptar para a marcação de mesa, portanto, de um lugar à mesa. Estes períodos nunca serão aqueles períodos típicos de estar a estudar. Aqui na faculdade há um culto da biblioteca como espaço de estudo absolutamente silencioso. Eu posso dizer-vos, de jeito de curiosidade, que nós temos aqui na biblioteca uma máquina de vender tampões de ouvidos e é um autêntico sucesso. Os miúdos compram estes tampões quase todos os dias, portanto, eles querem estar em absoluto silêncio. E é esse o objetivo. Eles pensam que vão regressar aqui para estarem aqui 8 horas por dia. E isso não vai acontecer. Nós vamos fazer uma ocupação faseada, portanto, há um grupo que estará da parte da manhã, esse grupo tem que sair, o espaço tem que ser higienizado de forma adequada e depois entra um outro grupo da parte da tarde. Eu posso-vos dizer que eu estou aqui sentada há cerca de meia hora e há bocadinho, não sei se ouviram, mas teve aqui uma senhora a limpar as maçanetas da minha porta, por fora e por dentro. É assim uma situação um bocadinho estranha, mas que vai acontecer na biblioteca
de futuro quando ela estiver ocupada por alunos, que é estar um aluno sentado e estar alguém da equipa de limpeza a desinfetar o espaço ao lado, o espaço em frente, as cadeiras. Isso vai acontecer com alguma frequência. Está a acontecer neste momento no campus inteiro. Portanto, vamos continuar também com um empréstimo domiciliário com reserva feita por e-mail, porque é a única forma de garantirmos que conseguimos colocar em quarentena todos os livros utilizados. A nossa biblioteca tem um espaço de leitura, uma sala de leitura com acesso livre aos livros, e isso vai também causar aqui uma dificuldade adicional, que é vamos ter que pôr fitas a proibir, à volta das estantes, a proibir o acesso às estantes. Nunca vai ser uma proibição, não é? Vai ter que ser uma recomendação e os alunos vão ter que ter esse cuidado de não mexer em nada e ter que sempre nos pedir qualquer livro que tenham que consultar. Portanto, vamos manter isto o máximo possível. Eu diria que até setembro vamos manter o empréstimo de livros com reserva feita por e-mail para garantir a quarentena adequada e vamos continuar, obviamente, a fazer referência virtual e depois presencial. A biblioteca tem um balcão muito grande, vão ser colocadas divisórias de acrílico no balcão de entrada da faculdade. Já está aqui na biblioteca, como não está aberto ao público, está, mas essa é a nossa perspectiva. Agora, depois de tudo isto, quando voltarmos a terceira fase, os outros estagiários vão restar, portanto, querer ocupar a biblioteca como sempre ocuparam, vão encontrar sempre restrições para que possamos manter o distanciamento social, vão naturalmente ser obrigados a ter estas precauções, a entrada sempre com máscara, tal como na segunda fase, sempre com máscara, a higienização dos espaços, usar o álcool gel para desinfetar as mãos sempre que mexam em alguma coisa e tentarmos, de certa forma, conviver com a situação de uma forma que seja responsável e que garanta a segurança a nossa e a dos outros. É sempre complicado porque nós sabemos que nós mexemos nas coisas diariamente e quanto mais à vontade estamos, maior é a probabilidade de mexermos onde não devemos ou de mexermos num livro, numa outra superfície e depois mexermos na cara. Depois, entretanto, ontem saiu mais uma informação que a OMS diz que há estudos que indicam que o vírus não é transmitido nas superfícies. Portanto, andamos todos aqui, não é, atrás de qualquer coisa que não sabemos ao certo o que é, mas que sabemos que temos que ter todo o cuidado possível e imaginário. Portanto, o que é que eu acho que será sempre um desafio daqui para a frente? Vai ser um desafio garantir que os alunos mantenham esta distância. Eu acho que ao fim de uns meses as pessoas vão começar a se habituar, mas também vão começar a querer voltar à normalidade. E será sempre um desafio manter estas medidas de segurança, de distanciamento físico e de lá está, de proteção individual. E também me parece que para a equipa um grande desafio será manter esta proximidade que conseguimos com a nossa comunidade. Eu ontem conversava com o Carlos sobre este assunto. Eu acho que esse vai ser o maior desafio. Nós conseguimos aqui uma proximidade com os alunos durante estes 2 meses que foi muito interessante. Os e-mails eram enviados, os alunos já sabiam o nome, respondiam-nos de volta sempre também com um tom mais familiar. Os nossos estudantes são maioritariamente estrangeiros, mas temos também muitos portugueses, obviamente, é mais ou menos 50-50. Portanto, 50 e tal por cento estrangeiros e depois os outros portugueses. Mas há sempre uma maneira própria dos países do Norte, por exemplo, que são diferentes dos países do Sul. Há também uma maneira própria dos portugueses, que também é diferente dos estrangeiros. Mas eu acho que aqui, esta proximidade que nós conseguimos por e-mail e esta sensação de pertencermos todos a uma comunidade, porque de facto, como curiosidade, posso dizer-vos que o nosso diretor enviou um e-mail por dia, portanto o Dean aqui da faculdade enviou um e-mail por dia para toda a comunidade, staff, alunos e docentes, igual para todos, portanto para toda a gente, um e-mail por dia durante mais de um mês e depois passou a fazê-lo 2 vezes por semana,
quando entramos no segundo mês, e esta sensação de pertença a uma comunidade e uma família tem sido explorada aqui pela faculdade. É um dos objetivos, explorado, mas no sentido positivo, ou seja, há uma vontade muito grande da faculdade de mostrar a alunos, docentes e staff que realmente pertencemos a uma comunidade e que é uma comunidade unida com um objetivo único, e o Dean conseguiu manter isso ao longo destes 2 meses, ao ponto de os alunos já brincarem nas redes sociais. Hoje é dia de e-mail do Dean. Portanto, quando passou para as terças e quintas já era quase uma brincadeira nas redes sociais, porque de facto eram e-mails muito inspiracionais e que nos impeliam, nos mantinham interessados e com vontade de voltar ao espaço e voltar a este espaço que é muito bonito e como é muito novo, estamos todos a vivê-lo assim com muito entusiasmo. Portanto, o desafio vai ser esse, é mantermos esta sensação de comunidade, de pertencermos todos à mesma família, entre aspas. E depois, uma coisa que eu acho que é muito importante aqui na equipa e enquanto biblioteca, que é continuarmos muito atentos às necessidades dos nossos utilizadores, dos nossos estudantes, e tentarmos sempre adaptar os serviços a estas necessidades, que é uma coisa que às vezes nós da biblioteca parece que nos esquecemos que estamos a trabalhar para o nosso público. A minha equipa, por exemplo, é uma equipa que tem, como é óbvio, já trabalham aqui há 20 e tal anos na faculdade, já passaram por muitos conjuntos de alunos, não é? Mudam de 3 em 3 anos, nós ganhamos alguns vícios. E, portanto, nós temos mesmo que manter isto e que estarmos muito atentos. E isso conseguiu-se durante 2 meses. E seria uma pena se perdêssemos isso quando regressássemos a uma vida mais normal. Agora, se eu tenho uma perspectiva de como é que vai ser o futuro, não tenho. Obviamente, não tenho. Espero só que seja feito tudo de uma forma muito controlada, sem atropelos e sem vontade de voltarmos à normalidade sem pensar. Esse é mesmo o objetivo, é fazermos isto de uma forma muito controlada, muito consciente, para nos pegarmos tudo o que fizemos durante 2 meses. Portanto, eu acho que exemplarmente, se pensarmos naqueles números que eu mostrei há bocadinho, nós com 41 infectados já estávamos a fechar bibliotecas em alguns sítios e a fechar alguns serviços. E com 100 e poucos infectados já tínhamos restaurantes fechados, já tínhamos escolas. Os miúdos no dia 14, as crianças até o 12º ano, portanto até aos 18 anos, já estavam em casa e as escolas já tinham fechado. Portanto, nós reagimos muito rápido, isto corremos muitíssimo bem e seria uma pena que em setembro estragássemos tudo. Ou que até lá, com o verão e com a praia e com estas coisas todas, estragássemos tudo. Portanto, no fundo é isto, é aproveitar que isto nos está a correr tão bem e que temos estado a reagir tão bem e manter-nos neste ritmo. Essa de facto é a minha perspectiva. Agora, não é assim nenhum insight especial, não é? Com certeza todos estarão a pensar a mesma coisa, que os objetivos são de voltarmos a uma normalidade em segurança, mas de facto é o que eu posso dizer, é voltarmos a uma normalidade com segurança. E pronto, é só isto que eu tenho a dizer. Eu já falei imenso tempo. Obrigado. Obrigada. Muito interessante a gente ouvir essa ideia agora de perspectivas e mudanças que a gente está enfrentando, porque hoje mesmo aqui no Brasil a gente viu uma notícia a respeito da volta, a ideia que a gente chama como normalidade em Portugal e até um receio que as pessoas estão tendo e tudo até agora de voltar a essa normalidade, e a gente tem que trabalhar nessas duas situações. Controle, mas ao mesmo tempo volta à normalidade. Eu vou passar aqui agora também a apresentação rapidamente já para o Carlos, para que ele já vá se preparando. E aí, pode continuar falando. Estava a dizer que tenho, por exemplo, uma colega que está cheia de medo de vir trabalhar. Porquê? Ela vem de transportes públicos, ela apanha 3 transportes diferentes para chegar aqui à faculdade. Demora quase 2 horas a cá chegar. Para ela, o risco vai ser muito maior do que para mim, que moro aqui ao lado e venho de carro e demoro 5 minutos a cá chegar. Portanto, eu nunca me posso comparar, não é, com quem vem de transportes públicos. E essa dificuldade
essa sensação de insegurança que o transporte público, que é um espaço confinado e que tem muita gente ao mesmo tempo, é difícil ultrapassar isso. É muito difícil. Sim, sim. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da EBSCO. É com todo o prazer que eu estou aqui a apresentar uma reflexão. Eu penso que a minha querida colega Susana, ajudou-me imenso naquilo que eu vou dizer, porque vai-me facilitar com que a minha comunicação seja mais ligeira, porque eu penso que aquilo que ela referiu é uma boa prática e é muito semelhante àquilo que eu gostaria de transmitir, daí que vou ficar aqui com mais à vontade. Em primeiro lugar, eu queria assinalar, este é o Centro de Documentação do ISPA, do Instituto Universitário, e como devem calcular, eu ao mostrar esta caracterização 360 graus, permite compreender as saudades que nós temos do nosso espaço. Ou seja, este é o Centro de Documentação, é um Centro de Documentação muito virado para as áreas da psicologia, das neurociências, da biologia marinha. O ISPA é a primeira escola de psicologia em Portugal, é a escola mais antiga e é uma instituição universitária que tem sensivelmente 1.800 alunos. Tem planos de estudo do primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo de doutoramento. E este é o Centro de Documentação, que neste momento está naquilo que se chama uma fase 2, uma fase 1, que vou só aqui ver os passos, está na fase 1 do desconfinamento, ou seja, está numa fase em que permite que haja apenas mediante contacto prévio requisição de algumas obras. Eu estou a mostrar porque, de facto, penso que todos os nossos utilizadores estão com muita saudades deste espaço. Este espaço, numa situação, nesta altura, em maio, estaria completamente lotado. E é um espaço que, para além de ser um espaço emblemático, é um espaço que procura dar uma resposta às necessidades dos utilizadores, da comunidade de utilizadores do ISPA. Eu vou passar isto era só para uma pequena nota sobre o ISPA, mas antes de entrar nos slides que vos quero apresentar, eu quero igualmente mostrar-vos uma das questões que é fundamental, que é o nosso site. Ou seja, através do site, o cdispa.pt, nós entramos no microsite do Centro de Documentação. O ISPA tem vários microsites. Este é o microsite que foi desenvolvido há uns anos atrás, que está sempre e é um microsite onde os utilizadores, onde nós mapeamos todos os recursos. Ou seja, neste momento, este microsite é o microsite mais consultado da instituição, atendendo aos recursos que disponibiliza aos seus utilizadores. Ou seja, é através do microsite que os alunos têm acesso a tudo o que tem a ver com os recursos, com as informações e com o suporte por parte de uma equipa que faz um serviço, que tem feito e está a fazer um serviço de referência virtual, no sentido de ir ao encontro das suas necessidades como alunos. Ou seja, todas as notícias, tudo o que no âmbito da comunicação, todas as novidades, as ofertas de e-books que nós recebemos,
Vou-me recordar do caso da EBSCO, nomeadamente as obras da Harvard Business, e outras informações. É neste espaço que eles encontram tanto recursos como vias para formação. Ou seja, uma outra questão tem a ver com a formação que é realizada, que era uma formação presencial, e que nós fomos adotando para uma formação presencial. Curiosamente, a formação presencial teve um impacto bastante interessante na procura e na participação dos estudantes. Aquilo que, depois desta pequena imagem de sabermos o que é o ISPA e de vermos uma imagem de sua implementação, eu vou, muito semelhante àquilo que a minha colega Susana fez, apresentar 2 ou 3 ideias. A primeira ideia que eu queria partilhar é que tanto eu como a Susana fazemos parte do grupo de trabalho das bibliotecas de ensino superior, da BAD, da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. O GTVs realizou um encontro no dia 7 de maio de 2020, em que o título era Acabou o confinamento e agora estratégias para a reabertura das BES em tempos de Covid-19. Eu penso que foi emblemático este evento por parte da Associação dos Profissionais, porque não só apresentou boas práticas, como deu algumas diretrizes de algumas tomadas de decisão por parte das instituições de ensino superior. Daí que este encontro e o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior veio potenciar e alinhar um conjunto de estratégias para fazer frente a esta pandemia que estamos a viver. Foi nesse sentido que muitas das questões que vou começar a falar, no fundo, refletem um alinhamento com boas práticas. E foi esse o nosso propósito, que é, através da Associação de Profissionais, encontrarmos um farol que nos guiasse sobre boas práticas e nos ajudasse a tomar decisões em relação às nossas unidades de informação, independentemente do tamanho, independentemente da especialidade. Nesse sentido, a experiência do ISPA está muito ligada à questão de termos este microsite. Este microsite que, à partida, é um microsite que integra todos os recursos e procura explicitar e informar e formar os utilizadores relativamente aos mesmos. Neste âmbito, é este recurso que permite agora perdi-me aqui no slide, mas já estou a andar, penso eu, que permite um acesso imediato, rápido, de resposta às solicitações e às necessidades dos utilizadores. Tal como a Susana assinalou, a instituição lançou um plano de contingência que foi ajustando, foi adequando, atendendo ao evoluir toda a situação. Daí que, em função deste plano de contingência, a equipa do Centro de Implementação desenhou um plano. Este é um plano de fases que teve como primeiro o teletrabalho, depois uma primeira fase do desconfinamento que nós designámos estamos de volta, uma segunda fase do desconfinamento que é a reabertura dos espaços e de volta à normalidade. De qualquer maneira, procuramos gizar este plano sempre ajustando em relação a boas práticas. A primeira questão do teletrabalho permitiu trabalhar a equipa no sentido de dar resposta em 3 vertentes. Uma vertente de ensino, uma vertente de investigação e uma vertente de aprendizagem. Daí que a equipa ficou com funções definidas,
seja de criar um helpdesk, seja de ter um serviço de 24 horas no sentido de dar resposta à comunidade de utilizadores. Uma outra questão foi que a equipa, criámos do ponto de vista organizacional um registro de teletrabalho da equipa e uma das preocupações foi criar tutoriais. Ou seja, em março, isto surge em março, no dia 12 de março, e nós, nesta altura, procuramos dar uma resposta de dar tutoriais específicos em função do nosso target, isto é, tutoriais para estudantes, tutoriais para investigadores, tutoriais para docentes. Ou seja, procuramos aqui mapear os recursos, mapear as necessidades e fazer tutoriais específicos para um determinado perfil. Outra preocupação foi criar tutoriais de apoio ao ensino, ou seja, a ideia de que maximizar e informar dos recursos eletrónicos que o ISPA tem acesso. E a nossa preocupação foi partir do princípio de que havia um desconhecimento desses mesmos recursos. Daí que a ideia dos tutoriais, a ideia da formação e a ideia do helpdesk, a ideia da proximidade foi no sentido de ir ao encontro, criar proximidade, seja com o investigador, seja com o estudante, seja com o docente. Uma outra preocupação foi trabalhar o microsite. Trabalhar o microsite em que o microsite pudesse ser também um elo de ligação sobre as novidades, sobre estes mesmos tutoriais, sobre um conjunto de ferramentas, um conjunto de novos recursos, um conjunto de novas funcionalidades. O microsite passou a ser, digamos, a ferramenta que procuramos com que os utilizadores pudessem utilizar no seu dia-a-dia. Uma outra questão foi a difusão dos recursos. A difusão dos recursos foi no âmbito de procurar fazer, em função das áreas em que os investigadores se movimentam, procurar mapear recursos específicos para a sua área de atuação. Daí que procuramos, nesta difusão, ir ao encontro quando se trabalha na área da psicologia organizacional, é diferente quando se trabalha na área da psicologia clínica ou quando se trabalha na área da biologia marinha. Procuramos aqui criar diferenciadores e mapeamentos de recursos em função de um perfil. Um outro aspecto que foi um aspecto mais importante foi o aspecto do serviço de referência. O serviço de referência funcionou nestas três vertentes, do ensino, investigação e aprendizagem, e procurámos com que uma parte da equipa ficava na vertente ensino e investigação e outra na vertente aprendizagem. Daí que a questão do serviço de referência digital foi, digamos, a nossa mais-valia de ir ao encontro das dificuldades e de algumas desorientações que alguns docentes e alguns estudantes partilharam connosco. Ou seja, uma outra questão estratégica foi a alteração do plano de atividade. Isto é, tudo isto mudou tudo. Mudou a forma como nós tínhamos elaborado o nosso orçamento e mudou também o nosso plano de atividades, o que fez com que tivéssemos que redefinir e tivéssemos que organizar e planear com outro sentido, um sentido de urgência. Outro aspecto tem a ver com o software, ou seja, um dos grandes investimentos que o ISPA fez nos últimos tempos foi relativamente ao software da EBSCO, o OpenAtom. Ou seja, foi excelente poder contar com esta ferramenta, porque esta ferramenta veio dar uma resposta cabal, porque ao estar indexada com o LDA e com o Active Directory de toda a comunidade de utilizadores, permitiu que o acesso remoto fosse uma garantia. Daí que esta ferramenta que eu assinalo aqui foi, de facto, estratégica.
Ou seja, a gestão dos acessos remotos aos recursos, para nós, foi decisivo. Ou seja, porque não só criámos tutoriais, não só criámos proximidade através do serviço de referência digital, como potencializámos a utilização do OpenAtms como um sistema de autenticação e gestão dos acessos remotos. Ou seja, os dados estatísticos recolhidos através do OpenAtms permitem-nos compreender como passamos de 3 dígitos, como passamos de 4 dígitos para 6 dígitos. Ou seja, como de facto é a ferramenta que permitiu de forma massiva para que qualquer utilizador pudesse aceder aos recursos que o Centro de Implementação disponibiliza aos seus utilizadores. Neste sentido, o teletrabalho permitiu que se iniciou a 12 de março, permitiu igualmente criar aquilo que se chama uma via verde. Ou seja, havia a necessidade, o facto das pessoas estarem em teletrabalho, havia 2 ou 3 pessoas que ficaram a trabalhar sem estar em teletrabalho presencial e permitiu articular o serviço da biblioteca com o serviço da reprografia, o que fez com que alguns capítulos de obras pudessem ser digitalizados e poder dar ao abrigo da lei e que permitiram dar uma assistência e uma resposta cabal aos docentes, nomeadamente na gestão das suas unidades curriculares. Outro aspecto foi o Zoom como plataforma de comunicação à comunidade de utilizadores, ou seja, o Zoom como sistema, o Zoom como uma ferramenta de excelência de podermos fazer igualmente um serviço de referência virtual. O Zoom é uma conversa, um encontro de Zoom com um investigador, com um docente, em 5 minutos, muitas vezes, conseguíamos dar uma resposta a assuntos de uma complexidade enorme. Outro aspecto, para terminar, foi a assessoria, ou seja, a assessoria aos docentes, no sentido de ficarem a saber os vários circuitos e a chamada via verde de digitalização de alguns documentos, foi outra forma de criar proximidade. Um outro aspecto foi a formação online, ou seja, procurámos reinventar a formação que fazíamos presencial e, ao fazermos esta formação online, verificámos, tal e qual como verificamos na docência, que massivamente os alunos inscrevem-se, que massivamente os alunos apontam. Isto quer dizer que foi uma experiência enriquecedora, onde verificámos uma adesão fora do comum e fora, muito além das expectativas que inicialmente tínhamos. Um outro aspecto foi a monitorização dos recursos eletrónicos e os indicadores estatísticos que nos vieram assinalar que as ferramentas que temos utilizado são ferramentas que nos indicam que temos tido esta proximidade que estes tempos exigem de estarmos próximos das necessidades dos utilizadores. Utilizámos uma newsletter no sentido de difundir os recursos eletrónicos. Nesta fase final, alterámos os empréstimos para empréstimos de longa duração, que era uma das grandes preocupações dos utilizadores. É daí que fizemos aqui todo um conjunto de alterações nos sistemas, de forma a não descansar algumas das preocupações dos nossos utilizadores. A quarentena passou de 15 dias para uma semana e, mais recentemente, começámos a fazer 72 horas. Isto é, foi toda uma evolução, atendendo às boas práticas que nós íamos tomando conhecimento e procurámos fazer ajustamentos em função de todas as novas informações e boas práticas relativamente às questões da quarentena dos livros. A criação do utilizador quarentena no sistema
permitiu gerir o nosso fundo documental. Ou seja, procuramos centralizar os livros que estão em quarentena, sempre com o apoio do sistema, de forma a podermos dar uma resposta muito mais rápida e muito mais eficaz. A recolha de informação internacional sobre boas práticas foi e é, de facto, muito importante, porque temos que nos pautar sempre sobre a questão da importância da saúde pública, seja dos nossos técnicos, seja da comunidade de utilizadores. Por último, desenvolvemos um plano de desconfinamento, que eu vou apresentar de forma sumária, que é muito semelhante àquilo que foi apresentado pela Susana. O primeiro, em 11 de maio, reiniciámos um plano de desconfinamento e a nossa preocupação nesta fase, que nós designámos, porque estamos de volta, foi serviços mínimos, um horário reduzido por turnos, a ideia das equipas não se encontrarem, haver uma rotação da equipa, uma componente presencial e uma componente de teletrabalho. Procurámos os equipamentos de segurança. Isto tem sido uma das nossas preocupações, de maximizar tudo o que tem a ver com as questões de segurança e proteção e de higienização das próprias instalações. Um outro aspecto foi encerrarmos as salas de leitura e de salas de estudo. Criámos uma das questões mais exigentes, mais criativas ao mesmo tempo, é a questão da sinalética. A sinalética tanto do acesso à biblioteca, tanto para o acesso às estantes, tanto o acesso para os lugares individuais. A sinalética é aqui uma das grandes vertentes que temos que trabalhar e que temos que desenvolver, e eu penso que aqui todos podemos aprender uns com os outros. Isto não é o trabalho colaborativo entre os profissionais de informação nesta área é muito importante. Um outro aspecto tem a ver com os chamados empréstimos com requisição prévia. Estamos neste momento a fazê-lo já com entrega e devolução à entrada da biblioteca, utilizando o período de quarentena, que passou para uma semana, e estamos a fazer a manutenção sempre, nesta primeira fase, dos serviços eletrónicos remotos. Outra preocupação, muito rapidamente, tem a ver com a segunda fase. A segunda fase, tudo indica que vai ser em junho, e daí que a ideia é a equipa em rotação presencial teletrabalho, balcão de atendimento com barreira física, proteções acrílicas, utilização de máscaras pela equipa e utilizadores, sala de leitura com horário reduzido, o empréstimo de livros mediante requisição prévia, aplicação da quarentena aos livros devolvidos em espaço específico, a zona de computadores com utilização mediante marcação, as entradas controladas e, acima de tudo, uma higienização regular. Isto são alguns tópicos, entre muitos outros tópicos, relativamente à caracterização da segunda fase. Tudo indica que iremos entrar em junho. Na terceira fase, nesta segunda fase e neste desconfinamento, tudo o que tem a ver com o apoio, com o helpdesk, relativamente aos nossos utilizadores, para nós é absolutamente nuclear. Ou seja, um serviço 24 horas, seja do atendimento telefónico, seja no caso da gestão da conta bibliotecas.pt, como todos os outros recursos e toda a manutenção do microsite do Centro de Educação do ISCO. A terceira fase é uma fase que é difícil, existem muitas interrogações. O desenho que nós estamos a fazer neste momento é entrarmos no horário normal. As regras de distanciamento social são extremamente importantes. A sala de leitura obedece a um conjunto apareceu-me aqui um conjunto de mensagens, mas eu vou passar à frente. Ou seja, esta é a fase que estamos a desenhar
e que, para finalizar, eu agora, ok. Para finalizar, eu queria lançar aqui alguns desafios de futuro. Depois de partilhar esta experiência, e os desafios de futuro que eu queria assinalar têm a ver que, apesar dos recursos, eletrónicos terem sido uma grande resposta às necessidades dos nossos utilizadores, eu penso que o facto de termos tido toda uma arquitetura que deu uma resposta e que o grau de satisfação dos utilizadores tem sido excelente na forma como utilizam os recursos, da forma como descobriram que existem recursos eletrónicos excepcionais que dão uma resposta para os seus projetos, eu penso que, a nível do desafio do futuro, e algumas perguntas que eu deixo, é que o digital não é o serviço exclusivo das bibliotecas de ensino superior. Ou seja, esta ideia da proximidade, a ideia do espaço, a ideia de um espaço simbólico, continua a ser extremamente importante. Como eu disse no primeiro slide, em maio do ano passado, nesta altura, aquele espaço estaria lotado. Ou seja, porque o espaço físico é de facto uma garantia de uma outra forma de aprender. Outro aspecto tem a ver com a solidariedade global. Eu penso que a grande palavra-chave no futuro é difícil saber nesta grande incerteza em que vivemos, mas a grande palavra-chave do futuro, e eu penso que podemos nós, bibliotecas, trabalhar nesse sentido, é falar não da globalização, mas falarmos da solidariedade global, que é uma palavra que se impõe. O outro aspecto tem a ver com o papel das bibliotecas no suporte à cidadania e às políticas de proximidade. Eu penso que o diálogo entre as bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares e as bibliotecas de ensino superior podem ter aqui uma resposta excepcional neste suporte à cidadania. O outro aspecto tem a ver com, eu penso que falar de reinvenção das bibliotecas pode ser uma forma criativa de ponderarmos outras formas de fazer as coisas. Eu penso que muitos de nós fomos criativos nesta altura com estas grandes dificuldades. Eu penso que nós podemos sempre reinventar as bibliotecas e podemos sempre criar novos modelos de inovação face à crise. Eu penso que nós devemos ter este otimismo de podermos acreditar que podemos sempre ir mais longe e reinventar as bibliotecas como uns espaços de cidadania e espaços de suporte tanto ao ensino como à investigação. Por último, a partilha de boas práticas, como diz o meu colega Pedro Príncipe, o colabora, estes colaboratórios, como dizem os brasileiros, são extremamente importantes. Isto é, todos nós podemos partilhar boas práticas, podemos partilhar materiais, podemos reutilizar materiais, podemos fazer mais ou menos, como se costuma dizer. Um outro aspecto, e com isto termino, é na conjuntura em que nós convivemos, eu penso que tanto na primeira como na última fase de desconfinamento, eu penso que nós devemos ajudar e devemos fazer um trabalho conjunto e colaborativo de ajudar a combater as fake news. Porque as fake news têm sido, de facto, tem sido um flagelo para muitas pessoas que estão debilitadas, que perderam o emprego, perderam a esperança, e daí que nós também podemos ser um porto seguro de poder ajudar com informação significativa as pessoas que mais necessitam. Um outro aspecto tem a ver com este aspecto do acesso significativo à informação. As bibliotecas
as bibliotecas, tanto universitárias como as bibliotecas públicas, e agora mais, penso eu, como um desafio do futuro, é nós ajudarmos a combater esta brecha social, cognitiva e digital que nós confrontamos e que nós identificamos agora nestes momentos mais difíceis da história deste novo século. Termino com, eu penso que a política de transformação digital das bibliotecas como espaço de colaboração é uma meta. Como penso que a biblioteca, quando eu há pouco dizia que a biblioteca estaria cheia com a sua comunidade de utilizadores, é porque a biblioteca, acima de tudo, é um lugar de escuta ativa. E termino com a urgência de fazermos fóruns como este, de agradecer à EBSCO, porque estes fóruns são fóruns de partilha de boas práticas e que nos permitem acreditar e saber que podemos ganhar o futuro. Termino com um agradecimento à minha equipa, que é uma equipa pequena, mas é uma equipa que procura dar uma resposta aos seus utilizadores. E é um agradecimento igualmente à EBSCO por todo o suporte, por todo o apoio e por toda a forma como soube gerir estes suportes de abrir alguns recursos à comunidade de utilizadores de vários países. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, pela tua fala. Tenho aqui já uma série de comentários e agradecimentos, tanto a tua fala aqui quanto da Suzana, porque, como até a própria Aline Medeiros, que é uma colega nossa aqui da Avantes, bibliotecária aqui do Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil, que a gente está aprendendo muito com as experiências de diversos países sobre o seu olhar de biblioteca. Então, como um comentário geral de todos os nossos clientes que estão aqui, são mais de 250 participantes aqui te ouvindo e ouvindo a Suzana, que estamos muito lisonjeados de poder perceber isso tudo que vocês estão fazendo e, como até uma colega também acabou de falar, a Luana Vieira do INSPER, que está aqui com a gente, que fez uma palestra também nos seminários, ela comentou, a gente está anotando tudo, porque agora é a nossa vez também, a gente está aí com vias de várias cidades, já estados, abrirem também as bibliotecas e saber o que a gente vai fazer. Então, ouvir as experiências sempre é excelente para a gente. Obrigado, nós. Eu gostaria também agora de abrir o microfone do Leandro Batista, ele é nosso diretor de vendas aqui no Brasil, para que ele comece também essa rodada. Já estamos te vendo, Leandro. Obrigado, Nick. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. Como o Mick disse, eu gerencio a equipe da EBSCO aqui no Brasil. Suzana e Carlos, muitíssimo obrigado por compartilhar conosco todas essas informações. Como já tivemos aí alguns testemunhos de extrema importância, né? Porque agora é a vez aqui do Brasil de, em breve, já estão implementando ações, e em breve implementamos medidas como vocês também estão fazendo aí em Portugal. Eu, na verdade, tenho uma pergunta simples para a gente iniciar essa rodada de perguntas, Suzana e Carlos. As aulas presenciais, elas já iniciaram ou elas estão para iniciar? E se elas iniciaram, todos os alunos retornaram, parte está virtual, parte está presencial? Como é que isso está se comportando no momento? Aqui na faculdade não se iniciaram nem vão iniciar. Como eu disse durante a apresentação, o nosso DIN, logo nos primeiros 2, 3 dias de estarmos em casa, enviou um e-mail a toda a comunidade dizendo que não voltaria a haver aulas presenciais até ao final do ano letivo. Ele, na altura, o que falou foi que, no fundo, era para garantir a previsibilidade. Uma vez que temos tantos alunos que estão deslocados das suas casas, das suas famílias, sabíamos que eles, durante este período, que podia ser longo, e foi quase 2 meses, queriam voltar para casa.
até porque depois têm despesas quando estão deslocados e, portanto, poderiam voltar para casa. E assim garantia-se a previsibilidade, porque para além da dificuldade que estavam a ter, ainda teriam que adicionar o não saber se teriam ter que voltar, se teriam que fazer exames presenciais, e isso não vai acontecer. Portanto, todas as aulas e todos os exames serão online até ao final do ano letivo. Em setembro regressarão se não houver alterações àquilo que estamos a viver neste momento. Se houver, então aí sim temos que repensar o regresso. Mas por enquanto vão ficar assim. É online. E faz sentido, né, Suzana? São 2 meses, 3 meses, acho que faz sentido. Né? Sim, é verdade. No caso do ISPA, Carlos, também? No caso do ISPA, o ISPA logo em março iniciou o ensino à distância. Uhum. Eu sou professor também e o ensino à distância, nós utilizamos várias tecnologias, vai desde o Zoom, vai desde o Teams, vai desde... existem várias tecnologias que nós utilizamos e recebemos formação recentemente sobre a questão, que é uma situação sempre crítica, que é a questão da avaliação, ou seja, como é que vai ser a avaliação. E a formação que nós tivemos nos últimos tempos de forma intensiva permitiu-nos, através das plataformas que nós utilizamos, algumas são plataformas Moodle, outras são não Moodle, que nos vai permitir fazer uma avaliação online. Ou seja, temos neste momento todo o conhecimento adquirido para podermos fazer de forma sustentada uma avaliação online. Logo, isso leva-nos a que mesmo as teses de doutoramento e mesmo as teses de mestrado, algumas instituições de ensino superior em Portugal já se enquadraram e desenvolveram, digamos, toda uma arquitetura de poder ser feito em ensino à distância. Ou seja, de que há como dizia a Suzana, nós no ISPA não vamos ter aulas já durante este ano letivo. Poderá haver um caso ou outro de pessoas que tenham algumas dificuldades de utilizar as tecnologias ou de ter acesso à internet em algumas zonas do país, de poderem fazer presencial, mas a maioria, no caso do ISPA, massivamente vai ser feito, já não haverá aulas presenciais ao longo deste ano letivo. Mas isso não invalida que as bibliotecas não possam dar uma resposta. Isso não invalida que as bibliotecas não possam fazer um plano de desconfinamento. Porque a procura das bibliotecas e a resposta das bibliotecas mesmo é decisiva e estratégica. Daí este plano, tanto eu como a Suzana apresentámos, de criar uma estrutura de suporte através do serviço e dos recursos eletrónicos e uma resposta mais contida dos empréstimos presenciais físicos. Faz todo sentido, Carlos. Obrigado. Niki? Se os colegas tiverem perguntas na sequência, acho que o Niki... Obrigada a Miriam Cris. Obrigada por compartilhar o link. Eu já revisei o link e a UNAM tem um seminário, um fórum virtual no tema. Será interessante. Eles têm de colegas que vão também falar sobre as recomendações para considerar na abertura das bibliotecas. Eu quero agradecer pelo convite e, assim, a FEBAB, né, e a Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias está à disposição para trocar todas as informações. Eu acho que a experiência foi super valiosa
para todos os bibliotecários aqui do Brasil. Nós é que agradecemos. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para os conferencistas sobre o tempo de preparação que já vocês levam para começar a fase de abertura da biblioteca, o tempo de planejamento e de revisão dos lineamentos de saúde, das autoridades de saúde para abrir as bibliotecas. Eu estava falando outro dia com um colega de uma biblioteca em Espanha, que eles estão também se preparando, e eles me falavam que levavam já várias semanas só planejando e tentando ler as recomendações de saúde e as definições, que até às vezes as definições até não se podem compatibilizar com o que é o dia a dia das bibliotecas. Então, fica uma tarefa muito complexa. Então, gostaria de escutar dos ponentes o tempo que levou para planejar e os desafios que eles encontram em fazer coincidir as recomendações de saúde com o dia a dia das bibliotecas. No meu caso, acabei por ter uma vantagem, é que a faculdade, como eu disse, tinha um plano de contingência muito bem elaborado e que foi sempre sendo partilhado. Eu acho que a abertura e o facto de partilharem todos os passos com toda a comunidade foi muito importante. Nós não sabíamos, para dizer a verdade, uma semana antes não fazia a mínima ideia de que viria trabalhar no dia 4 de maio. Ou seja, nós tínhamos mais ou menos uma ideia, uma perspectiva de que poderíamos ter que voltar à biblioteca, e eu até andei ali uns dias um bocadinho preocupada a pensar se no dia 4 de maio já teria que abrir a biblioteca ao público, porque foi aquilo que me foi pedido. Portanto, uma semana antes, quando o governo começou a falar em reabrir alguns espaços, comecei logo, já tinha andado a ler algumas coisas, principalmente os colegas espanhóis, porque eles estão um bocadinho mais à frente, não é? Nós podemos estar agora um bocadinho à frente de vocês no Brasil, mas os espanhóis estão mais à frente do que nós. Portanto, já algumas entidades espanholas tinham partilhado, algumas faculdades tinham partilhado o que é que iam fazer nas suas bibliotecas e, portanto, fomos vendo nas redes sociais o que é que estava a acontecer e, portanto, numa semana comecei logo a pensar como é que eu vou preparar isto. Ou seja, a minha ideia era, eu não quero que me venham pedir um plano, eu quero ser eu a apresentar um plano. E rapidamente comecei a conversar com os colegas das outras faculdades e escolas da nossa universidade, a perguntar o que é que pensavam fazer e todas começámos a discutir, temos um grupo do WhatsApp, somos 9, e vamos discutindo algumas coisas. E depois, como o Carlos disse há bocadinho, o que é que foi muito, muito importante? Nós estamos no grupo de trabalho das bibliotecas de ensino superior. Nós reunimos todas as quintas-feiras, as últimas quintas-feiras do mês. O que significa que reunimos no dia 30 de abril. Foi uns dias antes de regressarmos às bibliotecas. E nesse dia trocámos logo algumas ideias. Já tínhamos partilhado um mês antes, quando estávamos em março, já tínhamos partilhado o que é que cada um estava a fazer. Isso também foi muito interessante. Nós, durante a reunião, o colega que coordena o nosso grupo partilhou um ficheiro Excel, onde pediu para nós pormos que iniciativas é que nós iríamos manter ao longo do tempo em que estivéssemos em casa e com a biblioteca encerrada. Nós fizemos isso, logo aí discutimos algumas coisas e um mês depois partilhámos no final da nossa reunião mensal, que é sempre online, é sempre ao final do dia, prolonga-se até altas horas da noite. Nós discutimos também o que é que iríamos fazer quando regressássemos. Logo aí partilhámos algumas ideias. Aquelas ideias eu e o Carlos incorporámos nos nossos planos de regresso, não é? E depois ficou logo decidido nessa reunião fazer a tal reunião online, que teve uma adesão enorme, estavam cerca de 300 pessoas inscritas, em que estavam também muitos colegas brasileiros, foi muito interessante ver isso.
em que partilharmos, alguns colegas de outras bibliotecas, a Universidade do Minho, o Politécnico de Leiria e a Universidade do Algarve, partilharam o que é que iriam fazer no regresso. E, portanto, isso é muito importante e muito interessante. Porquê? Porque não só partilhámos boas práticas, como discutimos ideias, pensámos em coisas que não tínhamos pensado antes e, para dizer a verdade, não foi preciso assim tanto tempo. Eu fiz o meu plano em 3 fases, em 2, 3 dias, e depois o colega que gera os espaços aqui da faculdade telefonou-me, perguntou-me o que é que eu achava que era importante assegurar na biblioteca e eu disse, por favor, eu não quero ter a biblioteca ao público logo no dia 4 de maio, porque nós precisamos efetivamente preparar o espaço. E ele concordou comigo e apresentámos a nossa proposta conjunta, que foi aceita pela direção, e isso foi muito importante. E assim foi. Claro que estamos aqui fechados entre as 3 semanas, não é? Mas estamos no nosso espaço de trabalho, o que já é ótimo, é diferente de estarmos em casa em pijama, a trabalhar online. Aqui estamos a trabalhar na mesma online e não temos os nossos utilizadores, mas estamos no nosso local de trabalho, há uma normalidade, não é? Estamos aqui, estamos 2 meses, eu tenho vindo todos os dias e é ótimo voltarmos pelo menos ao nosso normal. Mas sim, foi 2, 3 dias para preparar, ler algumas coisas. Onde é que eu tive mais dificuldade? No período de quarentena. Por a informação ser tão distinta conforme a fonte. Eram 72 horas, ou eram 9 dias, ou eram 14 dias. Isso foi difícil de chegar a uma solução. E a solução das 72 horas, não sabemos se é a mais correta, se não é, mas é a que é usada na maior parte dos sítios e foi a que nós assumimos. Sempre com todos os cuidados, mexendo nos livros, sempre com cuidado, desinfetando as mãos quando colocamos os livros em quarentena, tendo sempre esses cuidados adicionais. Mas sim, foi 2, 3 dias para tomarmos estas decisões, foi 2, 3 dias, sim. E a direção aprovou, portanto também correu-nos bastante bem. Eu queria complementar a Susana da importância de ter um plano. A administração decidiu um plano e o facto de apresentarmos um plano resultante de informações que vamos recebendo em fóruns que vamos participando, enriquecendo uma tomada de posição. Isso dá uma outra garantia tanto à pessoa que coordena o serviço como à sua própria equipa. Daí que a sugestão que está implícita nesta conversa é a importância de haver um desenho colaborativo feito pela equipa da própria biblioteca, e que isso traz ganhos. Depois, há sempre ajustamentos, e esses ajustamentos devem ser feitos e devem ser alinhados sempre com as diretivas, neste caso, da Direção-Geral de Saúde. Ou seja, há uma preocupação de podermos fazer esse alinhamento, de podermos ler a legislação, de ver as diretivas e de procurar incluir e integrar algumas decisões que a Direção-Geral de Saúde vai ter nos últimos tempos. Muitas vezes há algumas que são contraditórias às decisões que tinha tomado há uns tempos atrás. Mas a ideia é este trabalho de ir bebendo as diretrizes da Direção-Geral de Saúde é uma forma de dar alguma tranquilidade de que estamos a planear bem e estamos a ir ao encontro daquilo que é as necessidades no âmbito da saúde pública. Obrigada, Carlos e Susana pelos comentários. Obrigada. Eu estava tentando organizar para as colegas de bibliotecas do mundo de fala hispana, de América Latina, um seminário sobre o tema, porque, pelo geral, tem muitas perguntas sobre o assunto, mas eu não consegui voluntários que
quiseram falar sobre o assunto porque têm um pouco de medo de se comprometer com a temática pelo facto que fica tão complexa e delicada, né? Eu penso que é muito delicada, bastante delicada, mas, como disse a Susana, através de fóruns, de debate de ideias e de estratégias, todos nós ficamos mais ricos e mais seguros na forma como podemos atuar. E a experiência que nós tivemos com o Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior, da BAC Portugal, tem sido enriquecedor. E isso permite-nos uma capacidade de autonomia de podermos desenhar e apresentar planos de atuação. Porque o grande problema que se coloca em muitas instituições é quando não são os profissionais da informação, os bibliotecários a apresentar os planos, alguém faz esses planos a substituir os bibliotecários. E muitas vezes acontecem aí alguns desencontros em relação às boas práticas. Daí que eu penso que os fóruns, como eu disse, nos desafios de futuro, ajudam-nos a refletir e a criar sinergias para podermos criar os nossos planos. É importante que a instituição compreenda que que existe uma equipa que sabe fazer plano e que sabe monitorizar esse mesmo plano. Não é só fazer o plano, aquilo que é mais difícil para nós é fazer a monitorização do plano, é fazer os ajustamentos em relação a algumas normativas que vão saindo na área da saúde pública. Daí que penso que os fóruns podem ser um espaço de diálogo e de enriquecimento para todos os profissionais. Obrigada. Aqui temos um comentário de Luciane Rodrigues de Oliveira, nos agradecendo pelo tema, e ela fala que eles estão ainda não retornam, mas temos em que nos baseamos para o retorno dentro de nossa realidade, é claro. É verdade, é precisamente o que o senhor Carlos mencionou agora. Obrigada. Antônio, você quer falar? Sim, quero sim. Bom dia, já é boa tarde. Bom dia ainda. Bom dia a todos. Excelente essas trocas de informações que a gente teve essa manhã. Um ponto que eu acredito que seja muito importante é o monitoramento das ações tanto dos governos locais quanto das organizações de saúde. Eu acredito que todas as bibliotecas elas têm que estar antenadas e com um poder de adequar as suas ações de uma maneira muito rápida. Porque se a gente conseguir adequar para atender os nossos usuários, nós vamos ter efetividade em tudo que nós estamos fazendo. O modelo que foi apresentado brilhantemente pela Susana, pelo Carlos, eles podem ser alterados a qualquer momento, em função de como a situação de cada localidade, a gente tratando do Brasil, um país de proporções continentais, cada região tem uma particularidade. Então, eu acredito que, além de todos os esforços que nós estamos tendo nesse momento, nós precisamos estar atentos para que, a qualquer momento, os nossos planos de ações possam ser ajustados. E, assim, a gente estar mais perto dos nossos usuários. Eu tenho uma questão que eu queria fazer para os nossos colegas portugueses. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Marcelo. Estamos sim. Primeiro, agradecer pela generosa participação de vocês, contando a experiência. Eu sou da CBBU,
Estou falando aqui do Rio de Janeiro, uma das cidades com um índice de contaminação e de óbitos muito grande, e eu li muitos documentos de Portugal, os da Espanha, os americanos, até o lado de Macau eu fui buscar para dar uma olhada no que vocês estão fazendo como planejamento de reabertura. Só que eu não vi em nenhum desses documentos, nenhum desses trabalhos, um retorno dos usuários. O que os usuários gostariam de encontrar no retorno das atividades da biblioteca, né? Ninguém pensou ainda nisso, porque eu acho que o fornecimento de um espaço seguro para estudo é um desejo, né? Mas isso ainda não está muito claro. O que o usuário pretende encontrar nas bibliotecas no seu retorno. Aí eu gostaria de saber se vocês já pensaram nisso. Sim. Eu até, quando estava a fazer a apresentação, estava a pensar nisso também, porque eu, por acaso, hoje até respondi um e-mail a um aluno que me perguntou: a biblioteca está aberta? E eu disse: não, só estamos a fazer empréstimos. Então, quando é que eu posso ir para aí? E ontem mesmo atendi um telefonema de uma mãe a perguntar quando é que a filha poderia vir para aqui estudar. Portanto, as pessoas, os alunos, querem voltar aqui enquanto espaço. Sejam alunos aqui da faculdade, sejam alunos das faculdades de Lisboa. Nós estamos a uns quilómetros de Lisboa, o que significa que quem mora aqui nesta zona, em vez de ir para Lisboa, vem muitas vezes para a nossa biblioteca. E, portanto, também tenho pedidos de pessoas de fora. E eu estava a tentar partilhar com esta mãe que estava preocupada porque a filha estuda no estrangeiro e, portanto, está órfã de instituição, órfã de biblioteca, e queria saber se a filha dela podia vir para aqui quando nós reabríssemos. Eu penso que nós vamos reabrir de forma controlada e lá está, com uma lotação reduzida e com controle de entradas no dia 1 de junho. Penso que sendo essa a vontade do Ministério, é isso que nós vamos fazer, e aqui a faculdade com certeza fará esse pedido para que estejamos preparados para essa reabertura, mas nunca mais, quer dizer, neste momento não vai ser como antes. E uma das coisas que eu disse a esta mãe foi: atenção, na minha biblioteca, na biblioteca da minha faculdade, não vai poder estar, porque a partir do momento em que nós temos 400 lugares, nós vamos poder sentar apenas 65, esses 65 temos que dar prioridade aos alunos da faculdade. Então, logo aí, deixa de ser uma biblioteca aberta a toda a comunidade, porque nós temos esta perspectiva que é não só a comunidade da faculdade, aqui, docentes, alunos e staff, mas também a comunidade envolvente, porque o nosso campus foi colocado num sítio onde não havia nenhuma faculdade e, portanto, é usado por famílias aqui à volta. Aliás, o espaço está praticamente deserto e por volta das 3h30, 4 está cheio de famílias a passear aqui, com algum distanciamento, mas a passearem aqui com crianças pequeninas. Portanto, é um espaço que é vivido pela comunidade aqui envolvente. E eu, quando expliquei isto, a senhora ficou espantada, porque para que ela não tinha pensado nisso, que é, até, se calhar ao final do ano, a utilização dos espaços das bibliotecas já não vai ser tão livre. Não é? Nós temos esta coisa de dizermos que é um espaço aberto a toda a gente, não se barra a entrada, não há torniquetes, não é só para as pessoas da faculdade, é para toda a gente. E agora, durante um período de tempo, vamos barrar a entrada. Vamos dizer que só podem entrar 65 pessoas e são 65 pessoas que pertencem à faculdade. Logo aí vai ser diferente. Depois, em termos de tempo de estudo, não vai ser aquele estudo que vão estar aqui horas, desde manhã. Quando nós abrimos a porta às 9 da manhã, já temos ali um grupo de alunos à espera para se sentarem no lugar de que gostam mais. Portanto, não vai acontecer isto. Eles vão ter que fazer marcação, portanto, virão no horário que marcaram, os lugares vão ser reduzidos e depois vamos ter que lhes dizer: olha, agora vão ter que sair durante 2 horas para fazermos a limpeza do espaço. Não sei até que ponto é que um aluno, não sei, estou curiosa para ver a reação. Acho que nenhum de nós sabe como é que isto vai funcionar, mas como é que um aluno vai reagir ao fim de 3 horas de estar sentado, nós dissermos: olha, desculpe, vai ter que se levantar e voltar daqui a 2 horas, que nós vamos limpar o espaço. Não sei como é que vai ser a reação.
Há colegas noutras faculdades que já abriram no dia 4 de maio, abriram ao público e têm 4 utilizadores. A Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, que tem 3 vezes ou 4 mais alunos do que a minha, tinha 4 alunos no dia, na semana passada. Portanto, não abriram a 4 de maio, abriram na segunda-feira seguinte e tinham 4 alunos. Portanto, se pensarmos que as pessoas estão de facto a escolher ficar em casa, eu acho que vai continuar assim ser sempre um espaço ainda com pouca gente, porque as pessoas estão muito conscientes do perigo e que ficando em casa estão mais protegidas. Como é que vai ser? Não faço ideia. Vamos ter que lá estar nos ir adaptando à medida que os pedidos vão chegando. Também tenho algum receio que achem que vai ser exatamente igual ao que estava antes, que vão poder usar os computadores. Tenho 32 computadores, estão num espaço relativamente reduzido porque estão numa área específica. Eu não vou poder permitir que estejam 32 pessoas, vão estar se calhar 8, para garantir a distância. Portanto, não sei como é que os alunos também vão encarar essa limitação. Vamos ter que fazer aqui, vamos ter que esperar que eles tenham a consciência de que têm de facto ter cuidados diferentes e vamos ter que ter muita paciência para transmitir esta mensagem se eles não tiverem esses cuidados e acho que vai ser complicado. Não sei qual é que o Carlos acha, mas eu acho que vai ser difícil de... Vai ser difícil de ver. É uma questão crítica. A Susana disse muito bem, isto é um processo gradual, mas com uma grande incerteza, ou seja, nós estamos a viver uma grande incerteza, é difícil saber. Temos alguns indicadores. Temos um indicador que se temos uma biblioteca para 150 lugares, possivelmente vamos ter que, aquilo que eu estou a fazer, vou reorganizar para 32 pessoas, ou seja, ajustar os metros quadrados em função do distanciamento social. Há um conjunto de medidas e há um conjunto de indicações que estão a ser dadas tanto às escolas como às próprias bibliotecas que nós vamos ter que ajustar. Daí que a realidade é uma realidade que é uma nova realidade e nós vamos ter que saber conviver com os novos tempos. É óbvio que há aqui um conjunto de hábitos que a Susana confronta no seu dia-a-dia e que eu confronto com os meus estudantes, que é a biblioteca é um espaço de encontro, é um espaço de meditação, é um espaço simbólico, muitas vezes é o organizador do estudo e é o organizador dos estudantes poderem planear com os colegas, fazer um autoestudo. É um espaço simbólico e este hábito eles vão ter que saber fazer ajustamentos, tal e qual como nós vamos fazer. Então ontem me dizia um colega meu, que é médico, que me chamava a atenção de que quando eu apresentei o plano em detalhe sobre o número de elementos que poderiam entrar na fase 3 da biblioteca, ele dizia-me que o facto de eu fazer marcações para essa pessoa ocupar uma área, se poder sentar naquele espaço e que depois, naquele dia, naquele espaço, ninguém mais se pode sentar e que logo após ele sair, o espaço tem que ser higienizado e tem que haver um horário de encerramento para a questão da higienização. Eles chamavam-me a atenção de uma nova medida que se está a lançar nos Estados Unidos, de que a presença horária daquele aluno naquele espaço não podia ir mais do que 1 hora. Ou seja, aquela ideia de pessoas que ocupam as bibliotecas e que trabalham muitas vezes 8 horas seguidas numa biblioteca, tudo isto se vai alterar. Ou seja, há aqui uma nova realidade em que nós vamos ter que saber conviver, em que ambas as partes vão ter que fazer ajustamentos. Agora, é óbvio que a biblioteca, o facto de não de ser um espaço, a partir de um espaço condicionado, eu penso que a biblioteca pode se reinventar, de oferecer outros recursos, de oferecer outras valências, de relativamente outros organizadores aos estudantes. Daí que, quando eu lancei aqueles desafios, é no sentido que nós podemos nos reinventar. É óbvio que
A ideia do espaço é uma ideia de condicionamento. E é uma ideia que, neste momento, não é clara, não é líquida para ninguém o que é que vai acontecer amanhã ou daqui a 2 meses. É muito difícil isto e que vamos ter que fazer as coisas de forma faseada, de forma gradual, passo a passo e saber conviver com as impressões e com as percepções que os próprios utilizadores têm da forma como vamos atuar. Há aqui todo um espaço de co-construção de ambas as partes. Obrigada. Eu acredito realmente que nós estamos vivendo um momento de muita alteração. Eu acho que na história das bibliotecas, né, vai ser um marco, mas nós, como bibliotecários, sabemos que as bibliotecas se reinventam, né, de acordo com o momento histórico em que elas estão ultrapassando. Então, eu acredito que nós estamos entrando realmente numa outra fase das bibliotecas. Eu não sei se falei meu nome no início, mas eu sou Márcia Valéria, sou bibliotecária da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigado. Boa pergunta.